Capítulo 1. Meu nome é Fim do Mundo. Resolvi narrar os acontecimentos de uma semana que precede o fim do mundo. Olhando a rua pela janela, vendo o fluxo de carros em uma casa no centro da cidade. Como fui parar aqui, desempregado e mentiroso? Pensei que não fosse me corromper, mas me corrompi como a Bruna Surfistinha. Por favor, é a melhor associação que consegui fazer no momento. Afinal, uma pessoa que nasce com tudo do bom e do melhor e acaba indo para o caminho da prostituição é uma tremenda vagabunda. Eu sou uma vagabunda. Menti e enganei algumas vezes por dinheiro. Não tenho amigos, só uma namorada que gosta de mim, não sei porquê. Talvez ela veja algo bom em mim que nem eu vejo. Que se foda. O mundo já vai acabar. Tenho 25 anos, larguei a faculdade de administração há 2. Moro no meio do mato. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não me confunda com os cuiabanos de Mato Grosso, que tem sotaque carioca. Eu não tenho sotaque a não ser pelo porta, portão, porteira. Puxo o R e não sou o único. As eleições para prefeito terminaram há algum tempo. Alcides Bernal, agiota, foi eleito. E o Giroto? A piada mesmo é o voto obrigatório em um país que se considera democrático. Falando sobre o fim do mundo, parece que as notícias do terremoto no estado do Paraná começaram a pipocar. As cidades afetadas foram Curitiba, Londrina e Pinhais. Tô dizendo, é o fim do mundo. Mandaram-me hoje cedo um vídeo de Rio Branco, Acre, onde mostra uma criatura estranha de cabeça oval com dedos finos. Se não é o ET Bilu, são os haitianos imigrantes. Se não bastasse, Sarney arrumou alguns problemas com o ministro chinês da Ciência e Tecnologia, Wang Gang. O ministro, dando rolê pelo Brasil, se sentiu ofendido com um comentário do Sarney durante uma festa que era para ser um jantar, segundo a imprensa. Mas depois da merda que o Sarney disse, eu sou obrigado a pensar que era uma festa regada de putas e cocaína nessa noite de sexta-feira. Sarney disse: chinês é que nem coelho, você coloca um macho e uma fêmea em um buraco, volta dali um mês e os filhotes já entupiram ele. Wang Gang deixou o jantar imediatamente, respondeu o comentário dizendo: diferente do Brasil, a China não ocupa o segundo lugar de país mais burro do mundo. Viva futebol! Tirou onda o ministro. Eu não disse meu nome. Vou te fazer esse favor. Matheus Wallace de Oliveira. 25 anos, desempregado, egocêntrico, bipolar, impulsivo, sarcástico e com forte tendências suicidas. Satisfação em conhecer-te. Afinal, o prazer vem depois. Capítulo 2. O retorno da Guerra Fria contra o país mais populoso. Acordei com a ligação da minha namorada. Estava saindo para procurar emprego em mais um dia de luta. Assim que eu estiver contratado, vou me aventurar pela Afonso Pena com uma fanzinha. Como diz um amigo meu, vamos morrer de qualquer jeito. Quase me esqueci de dizer que gosto de ler e comentar sobre notícias políticas. Tenho uma língua afiada, o que me rendeu 2 demissões por justa causa. O motivo? Coisa banal, desacato. Eu só concordo com as opiniões que me agradam ou me beneficiam. Culpo o excesso de informação e a liberdade dos meus pais por ser quem eu sou. Talvez se eles fossem mais exigentes, eu seria uma pessoa melhor, teria um bom emprego, sabe? Só tô jogando a culpa neles porque é difícil aceitar a responsabilidade pela minha vida. Fui a muitos psicólogos na adolescência, conversei bastante sobre meus problemas, mas infelizmente meus pais jogaram dinheiro fora. Eu pensei que o divórcio deles não fosse me afetar, afinal eu tinha 18 anos, já estava bem grandinho para essas coisas. Só que a separação foi como um chute na boca do estômago. Você não imagina,
nem sonha com isso. Mas um dia seus pais se separam, e quando isso me aconteceu, senti-me como uma criança abandonada, que não sabia qual lado escolher. Pegando o 070 hoje à tarde, foi inevitável ouvir a conversa de alguns velhos sobre o impasse dos Estados Unidos e China. Depois de soltar alguns currículos e marcar 2 entrevistas, consegui chegar em casa. Pesquisei na internet sobre o que os velhos falavam no ônibus. Pelo que eu entendi, o problema começou quando um míssil antiaéreo americano derrubou um satélite chinês. O que surpreendeu a China foi o míssil passar despercebido pelos radares e atingir o satélite em 11,57 milésimos de segundo, para ser exato. O espaço aéreo chinês sequer teve chance de comandar uma possível defesa. Obama se pronunciou dizendo que o comandante do 13º Batalhão da Marinha foi o responsável pelo lançamento do projétil. O nome do militar não foi divulgado. O comandante já foi exonerado do cargo e se encontra detido. A China pediu a extradição do culpado para que seja julgado em território oriental. Obama pediu um prazo de 5 dias para analisar o pedido atual do presidente Jintao. Agora à noite, ouvi um som de alguns caças passando em cima da minha casa. Mas que porra está acontecendo? Liguei a televisão de plantão da Globo. Acabou de noticiar ataques de caças aéreos norte-coreanos à base aérea militar de Belo Horizonte? Capítulo 3 – O céu manchado de sangue. Rafael Batista, em entrevista para o Jornal da Globo, conta como foi ser acordado de madrugada por explosões e saber que os familiares tinham sido mortos. Acordei assustado quando ouvi a explosão que vinha da base aérea. Depois disso saí para a rua para ver o que tinha acontecido. Vi algumas casas serem atingidas com metralhadoras e saí correndo para ver se meus pais estavam bem. Eles acordaram junto com o barulho. Minha avó, que morava perto da base aérea, morreu. Coreanos desgraçados, filhos da puta, quero justiça! Inacreditável, os coreanos atacaram o Brasil? A repórter noticiou no plantão da Globo o ataque à base aérea de Belo Horizonte. Foi feito por caças norte-coreanos, comandado pelo atual ditador Kim Jong-un. Os motivos do ataque não estão claros, mas os rumores são de que o Brasil esteja envolvido com um conflito envolvendo o míssil antiaéreo que derrubou o satélite chinês na noite de sábado. Dilma, de volta ao Brasil, negou as acusações feitas pelo ditador norte-coreano e hoje, em um pronunciamento oficial, disse: "É lamentável que um país como a Coreia do Norte ataque sem provas parte do Brasil. Conversei com Junichi Saito, atual tenente brigadeiro da aeronáutica, e já autorizei a defesa de todo o litoral brasileiro. Os pilotos serão convocados na manhã desta segunda-feira, enquanto irei conversar pessoalmente com Kim Jong-un na ONU." Segundo a repórter, os Estados Unidos se colocaram a favor do Brasil em uma possível intervenção armada para derrubar o ditador da Coreia. Hugo Chávez, que se recupera de uma cirurgia, em nota à imprensa comentou: "Os coreanos irão arrumar problemas com os líderes sul-americanos depois desse ataque contra o Brasil. Já quero derrubar Kim Jong. Junto com os Estados Unidos, o povo venezuelano me apoia." Esse mundo tá ficando louco. Chegando esse maldito dia 21 de dezembro, e os líderes começaram a achar motivos para se matarem. Tem uma entrevista para segunda. Quero poder comprar alguns presentes para minha namorada nesse final de ano. Justamente em época de Natal, tendo esses problemas com as duas grandes potências. As pesquisas já disseram que a China em pouco tempo irá se tornar a maior potência mundial. Mas o ataque de ontem deve ter sido para assustarem os chineses. Sem dúvida, na Segunda Guerra os Estados Unidos mostraram ao mundo o poder da bomba atômica. Agora os americanos surpreenderam com um ataque supersônico, o que pode acabar com vários países em segundos. O problema são as bombas de hidrogênio e o fato delas serem destruídas. Mas se isso foi um ataque para mostrar que os Estados Unidos estão por cima,
eles devem ter alguma carta na manga em relação a esse tipo de arma. Houve a abertura de crateras no asfalto de Curitiba, em partes afetadas pelo terremoto. O apagão volta a se repetir no Nordeste. Praticamente todos os estados da região estão sem energia. No final dessa tarde, não foi confirmado, mas parece que acabou de acontecer homicídios em massa na Bahia. O dia em que o mundo acaba, capítulo 4, Sinais do Apocalipse. Meu amigo da base aérea me ligou de madrugada. Perguntou se eu tinha ouvido a mensagem da presidenta ontem. Ele se despediu de mim dizendo que tinha receio do Brasil entrar em guerra contra a Coreia do Norte. O foda é que o cara vai ser um dos primeiros a morrer, caso a guerra aconteça. Não que eu não acredite nele, não é isso. Mas se a guerra acontecer, quem se fode primeiro são os militares. Por volta da manhã, me lembrei da entrevista marcada hoje às 13 horas, no centro da cidade. Esse tempo de chuva me incomoda. Parece que Afonso Pena vai alagar, mais uma vez. Na entrevista hoje à tarde, fiquei nervoso, gaguejei uma ou duas palavras. Gostaram do meu perfil. É uma pena para a empresa, mas já estou contratado. Começo a trabalhar na terça. Encontrei-me com a minha namorada depois da entrevista. Nem acredito, consegui o emprego. Nunca menti tão bem em uma entrevista, mas pelo salário eu quase me travesti para os avaliadores. Começo amanhã se nada acontecer. Já dá para fazer um grande pequeno empréstimo e me endividar um pouquinho. Preciso de uma grana boa, uns 2.000 já tá filé. Fiquei assistindo ao jornal junto da minha gata, um programa de fim de tarde, muito romântico, onde mostrava em detalhes o apagão no Nordeste, o motivo dos homicídios em massa na Bahia e o nome do assassino identificado como Fábio Arantes da Fonseca, 22 anos. Fábio tinha como justificativa a salvação das vítimas antes do possível fim do mundo, poupando-lhes do sofrimento do apocalipse. As vítimas fatais totalizam 26. Na casa do assassino encontraram um vídeo onde ele explicava o que poderia acontecer nesta sexta-feira. Resumindo, o que o cara acreditava: dia 21 de dezembro pessoas irão ficar sem energia, e os mortos irão voltar à vida. Ah, que legal, vai começar o The Walking Dead. Uhul! Ainda bem que eu não sou o único lunático nesse mundo. Na sede da ONU em Nova York, Dilma esperou pacientemente pela chegada do ditador norte-coreano. Em nota à imprensa, Kim Jong-un disse que não irá negociar com traidores. Dilma aceitou a proposta de invadir a Coreia junto com os Estados Unidos para derrubar o governo ditatorial de Kim Jong-un. Quando cheguei em casa à noite, assisti o vídeo que mostra o áudio da Polícia Federal, onde Sarney conversa com os controladores do espaço aéreo brasileiro no sábado. Parece que Sarney estava bêbado e permitiu o ataque dos coreanos. Puta falta de sacanagem. O presidente do Senado fudendo o Brasil até o último dia de mandato. Deixei a televisão ligada pra quê? Mais um plantão da Globo. Dá medo aquela porra. Mas é pra ter medo mesmo. Joachim Gauck, chefe de Estado da Alemanha, anunciou um ataque terrorista à sede da ONU em Nova York. Obama questionou o motivo, mas não recebeu resposta. Joachim Gauck declarou guerra aos Estados Unidos, se aliando com a China e Coreia do Norte. Obama pediu ajuda dos líderes sul-americanos que de imediato aceitaram participar do conflito. Em Nova York, a sede da ONU desaba e não deixa feridos. Joachim Gauck anuncia a Terceira Guerra Mundial. Capítulo 5. Terceira Guerra Mundial. Mortos de volta à vida. Inacreditável, parece que o universo conspira contra mim. Eu arrumo um emprego e anuncio uma Terceira Guerra Mundial. Puta que pariu, só pode estar de brincadeira.
mas não era. E eu também parei com as brincadeiras. Liguei para minha namorada. Pedi que ela viesse na minha casa. Assim que ela chegou com seus familiares, na tarde desta terça-feira, o MSTV, segunda edição, já informava a declaração de guerra feita pelo chefe de Estado alemão. Dizia na reportagem que o incidente na sede da ONU em Nova York foi causado por terroristas alemães a comando de Joachim Gauck. O jornal entrevistou Nelson Trade, o atual prefeito, sobre o conflito e também ouviu o prefeito eleito, Alcides Bernal. Ambos concordaram estar à disposição do povo campograndense, criando áreas onde a população possa se hospedar durante a guerra, dentro de centros militares. O CMO, Comando Militar do Oeste, já tem campanha para incentivar os civis a se hospedarem em abrigos subterrâneos. André Portinelli, atual governador, se colocou à prontidão de Dilma Rousseff, que traçava estratégias com os militares do mais alto escalão da Aeronáutica, Marinha e Exército em Brasília, mas que logo iria se reunir com os líderes sul-americanos, junto com Barack Obama e o novo aliado, Canadá, que revelou seu interesse nesta terça. Merda! Por que agora? Será algum tipo de brincadeira? Não dá pra acreditar. Logo agora? Porra! O que eu vou fazer? Como vou conseguir continuar vivo? Como vou proteger minha namorada? Minha mãe? Minhas irmãs que estão no Nordeste? Bosta! O coração tá ficando apertado. Por quê? Por que agora? Comecei a chorar. Estava perdido. Alessandra pegou minha mão, olhou-me nos olhos e perguntou: Amor, o que aconteceu? Essa guerra? Como pôde noticiar isso agora? Justamente quando as coisas estavam dando certo para mim. Mateus, para com isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Ela começou a chorar junto comigo. Foi meu sogro que interviu naquele chororô, na sala de casa. A vida acabou de virar uma guerra e vocês vão ficar chorando? Do que isso vai adiantar? Vai extravasar seus sentimentos reprimidos? Mas e depois? Depois que o choro acabar? Nós vamos encontrar um meio de sair dessa. Pode apostar. Fiquei sem resposta. Aquele velho tinha razão. Apesar de não nos darmos bem e termos bastantes conflitos, era hora de juntarmos forças para poder encarar a guerra. Os criadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, foram escoltados pelo exército americano e revelaram onde estão as instalações da empresa e permitiram que o exército americano fizesse a defesa do equipamento. Com Mark Zuckerberg aconteceu o mesmo. Não se sabe do paradeiro de Bill Gates. Tudo indica que ele está assessorando Obama com novas armas tecnológicas criadas por Gates em 2000. Em um pronunciamento oficial do Facebook, Mark Zuckerberg pediu que os usuários continuassem utilizando a rede social com mensagens de fé, amor e esperança. Eu não sei como era o mundo sem internet na Segunda Guerra Mundial, mas hoje na Terceira, creio que não vai sobreviver muito. Depois dessas atualizações, em alguns veículos de imprensa, senti uma drástica diminuição dos serviços. O MSN Brasil não foi mais atualizado desde ontem. Os rumores parecem se confirmar em relação a Bill Gates. Decidi que iria tomar conta da minha namorada. Tive que deixar minha mãe aos cuidados do meu sogro e sogra. As operadoras de celular ficaram disponíveis. Na hora, decidi me abrigar no CMO, enquanto levava o essencial para a guerra. Eles deveriam ter comida e água por pelo menos um ano. No abrigo, atualizei a minha página no Facebook. A China, por algum motivo filha da puta, estava atacando o litoral de São Paulo de forma arrasadora. Apesar dos esforços brasileiros, não conseguiram conter o avanço dos jatos militares que iam em direção ao Paraguai, que se revelou estar a favor da China junto com a Alemanha e Coreia.
Luiz Frederico Franco Gomeza, que deu um golpe de estado em Lugo, traiu mais uma vez o mundo. Gomeza planeja tomar Mato Grosso do Sul para instalar o aparato militar dos 3 países. Covardemente, os jatos militares atingiram a população campograndense com armas biológicas, como uma espécie de gás letal. E os militares, que apesar de estarem usando máscaras de proteção a gás, morreram. Tudo indica que o gás tinha micro-organismos que atravessavam a pele e o equipamento, vitimando-os em seguida. Seus cadáveres logo começaram a sofrer mutações. Eles levantaram defeituosamente, com aparências perturbadoras, e começaram a atacar uns aos outros. Eles tinham se transformado em mortos-vivos. Era inacreditável. Resistente a tiros no corpo, não paravam nem com tiros na cabeça. Fotos no Facebook começaram a aparecer, e também um vídeo de como estava o centro da cidade de Campo Grande, sendo atacado por mortos-vivos. Foi tudo tão rápido. No abrigo onde eu estava com a minha namorada, pessoas que souberam da notícia começaram a se suicidar. O Dia em que o Mundo Acaba, capítulo 6. Pare a guerra enquanto você pode. Ouvi embasbacadas pessoas acabarem com as suas próprias vidas. Algumas gritavam anunciando o fim do mundo, o apocalipse. Houve um surto geral. Eu podia identificar as pessoas calmas e racionais no meio da confusão. Eu queria sobreviver, queria continuar vivo, porque minha mãe acreditava em mim, minha namorada acreditava em mim, e eu não poderia me deixar levar pela onda de loucura naquela situação. Os militares que tomavam conta de nós chegaram para conter o escândalo. Pediram que as pessoas se acalmassem e explicassem a situação. Chamaram um sujeito que aparentava ter uns 40 anos, de cabelos grisalhos, pele clara, vestindo um terno Armani. E ouvi-lhe dizer alguma coisa sobre os zumbis. Tirou do bolso o celular e mostrou para o militar algumas fotos. Conversaram durante alguns minutos até que os refugiados começaram a se aproximar, tramando algo. O tenente do 15º Esquadrão de Infantaria, com o nome de Pereira, atirou para cima e pediu que as pessoas não fizessem nada impossível. Pereira pegou o rádio, que fazia um chiado, e conversou atrás de alguns militares que pareciam ser seus subordinados. Em seguida, ordenou o recolhimento dos corpos e nos movemos para outro abrigo, dentro do CMO. À noite pudemos descansar. Minha namorada, como de costume, me acordou nesta quarta-feira. Pergunto-me se isso tudo é real. A terceira guerra, os mortos-vivos, nós estarmos aqui nesse buraco. Quando me levantei, senti o baque com a realidade. Percebi que não se tratava de um sonho. Era um inferno na terra, e a situação começou a piorar depois do almoço, quando sentimos que o CMO foi bombardeado. O tenente, que tinha controlado a situação no episódio anterior, estava tenso e novamente se afastou quando seu rádio emitiu alguns chiados. Sua cara não era das melhores. Ele deixou um soldado conosco e levou o resto da tropa com ele para os portões da entrada subterrânea. Isso não era nada bom. O soldado estava assustado e logo foi questionado por pessoas que queriam saber o que estava acontecendo. Ele disse que a informação era confidencial. Gritaram com ele. O militar, com o nome de Araújo estampado na farda, agiu da mesma forma que o tenente. Atirou para cima e encerrou dizendo: "O assunto é confidencial. Se preocupem em continuar vivos." Deu um calafrio na espinha ver que o soldado não estava para brincadeira. Um silêncio desértico tomou conta do abrigo. Depois de alguns segundos só se ouviam grunhidos, tiros e gritos de socorro. O barulho ecoava no centro subterrâneo. Logo nós víamos a verdade na nossa frente. Eram realmente mortos-vivos. Eles andavam rápido e defeituosamente. Algumas pessoas
quando o avistaram, desmaiaram, mas a maioria saiu correndo. Araújo, que fazia nossa proteção, atirou categoricamente na cabeça de vários zumbis, mas eles continuavam avançando. Jogou então uma granada que conseguiu retardar alguns mortos por pouco tempo. O soldado nos conduziu para outra saída, enquanto tentava conter o avanço dos zumbis, inutilmente. Subimos em uma escada enquanto ele informava o avanço dos zumbis. Ele ficou para trás, se preocupando com a nossa segurança. Pediu que eu continuasse a viver pelas pessoas que eu amo. Foram suas últimas palavras antes que os mortos se amontoassem em cima do seu corpo. Não tinha tempo para ficar triste. A saída deu para fora do CMO. Eu precisava me atualizar. Cada um foi para o seu canto. Encontrei um casarão que ainda tinha energia e internet. Entrei no Facebook, olhei o perfil de Mark Zuckerberg, que era atualizado constantemente. Tinha uma página nova e os sobreviventes estavam divulgando chamada de diário de guerra. Mostrava não só como sobreviver aos conflitos dos países, mas das armas biológicas. Explicava também o motivo da guerra ter se iniciado e o mais inacreditável. Dizia que a guerra acabaria hoje, dia 19 de dezembro, às 20 horas, horário de Brasília. E na página não se sabem os motivos, mas a guerra começou a ser montada quando os americanos lançaram um míssil antiaéreo derrubando um satélite chinês, que monitorava a Área 51, que fica no Novo México. Ou então o presidente da China, Jintao, não gostou nada. Em conversa com o ditador norte-coreano, pediu para que ele investigasse os países que poderiam estar com essa tecnologia bélica. O presidente chinês foi categórico, formou aliança com o ditador Kim Jong-un para uma possível guerra. Jong-un, por sua vez, conversou com o chefe de Estado alemão e pediu a derrubada da sede da ONU em Nova York. Joachim Gauck aceitou a proposta. Na pesquisa sobre as novas armas de ataque supersônico, o Brasil figurou na lista junto com Chile e Argentina. Jong-un disfarçou o ataque em conversa com o presidente provisório José Sarney na noite de sábado. Jong-un disse que os caças estariam levando miniaturas e slides submarinos ingleses. Covardemente, Jong-un atacou a base aérea de Belo Horizonte, suspeita de possuir mísseis supersônicos. Já o ataque no estado de Mato Grosso do Sul era para apoiar Gomeza, presidente do Paraguai, que traiu a aliança dos países sul-americanos. A página foi boa em mostrar o desenrolar da guerra e eu continuei lendo. O Paraguai foi bombardeado pela Bolívia e Venezuela. Os respectivos presidentes Evo Morales e Hugo Chávez pediram aos Estados Unidos, Canadá e Brasil que se concentrassem na China enquanto cuidavam do Paraguai e das armas biológicas com os antídotos. Os demais líderes sul-americanos os apoiaram. Os focos da guerra se espalhavam pelo mundo, mas a maioria dos países europeus, incluindo a Inglaterra, manteram neutralidade. O Oriente Médio não deu importância para a guerra. Porém, surpreendentemente, a Inglaterra se juntou aos países ocidentais. Eram 19h50 e as notícias acabavam por aí. Fiquei navegando pelo Facebook enquanto via outras notícias de pessoas ricas que eram mortas por cidadãos pobres e acabavam usufruindo dos bens deles. Alguns sites noticiavam estupros e mostravam as forças policiais esmigalhadas apoiando o exército. 20 horas e 4 minutos, atualizei a página Diário de Guerra. Eles diziam que os Estados Unidos, junto com o Brasil, tinha massacrado o governo chinês e alemão em segundos. O ataque supersônico feito contra o satélite era uma amostra do que os Estados Unidos poderiam fazer em uma guerra. Mísseis supersônicos certeiros foram disparados contra os líderes da China e Alemanha. Tudo indica que os líderes estão mortos, junto com os demais oficiais do alto escalão das forças militares, pois suas tropas estão desorganizadas e confusas. Jatos canadenses foram enviados para tomar conta da situação
nos países derrotados. Na Coreia, Kim Jong-un se surpreendeu com o desacato em massa de seus militares, desistindo de lutar com a justificativa de que a guerra já estava acabada. Obama, Dilma, junto com o líder do Canadá, ordenaram a execução do ditador. Os militares americanos não obedeceram. A resposta dos militares era a mesma. Para eles, a guerra já tinha acabado. Os líderes sul-americanos também fracassaram em ordenar o ataque à Coreia. Tudo indica que os militares foram motivados por um vídeo chamado Stop the War While You Can, que mostrava um militar americano dizendo que os responsáveis pela guerra continuar era a classe de militares do mundo, onde lutavam entre si, provocando matanças desnecessárias. Disse que, se eles parassem de se enfrentar, a guerra acabaria. No final do vídeo, a câmera cai e o jovem é assassinado pelo seu superior por se recusar a voltar para a guerra. Parece que o filtro do YouTube sobre cenas fortes foi desativado. O vídeo causou comoção geral, traduzido em 18 línguas da noite para o dia. O que sobrou do grupo Anonymous foi suficiente para que eles hackeassem as instalações militares e divulgassem o vídeo. Depois do ataque supersônico, os militares decidiram que não iriam mais guerrear entre si. A resposta foi dos soldados do mais alto escalão de todos os países. A notícia acabava aí. Chorei de felicidade, junto com a minha namorada, quando soube do ocorrido. A guerra tinha acabado. De repente, a noite ficou clara. Pontos de energia subiam de várias direções. Um telão de medidas continentais se formou no céu. Mostravam seres alienígenas que não tinham boca, mas suas vozes eram compreensíveis. O áudio em português dizia: a raça humana alcançou um novo nível de consciência. Apesar dos nossos esforços para manipular os líderes mundiais, fracassamos. Vamos colonizar a Terra e tirar todos os recursos disponíveis. Aceitem sua extinção. O Dia em que o Mundo Acaba, capítulo 7. A extinção da raça humana. Já tinha visto em filmes invasões alienígenas, guerras intergalácticas, mas acontecer algo parecido naquele momento era tão surreal. Não tive tempo para respirar, acabava uma guerra e começava outra. Só pode ser o fim do mundo. Não, fiquei em choque. Minha namorada também. Ficamos ali, parados, olhando um pro outro. Ela me abraçou forte. Em seguida me disse que se tínhamos sobrevivido à Terceira Guerra Mundial, conseguiríamos sobreviver à luta contra os alienígenas. Me perguntei como. Tudo que sabíamos fazer era fugir de um canto para o outro. Por um segundo, com o fim da guerra, eu estava fazendo planos para o Natal e Ano Novo. Só que novamente eu voltava a pensar em como sobreviver. Se os militares tinham acabado com a guerra se recusando a lutar, será que eles iriam lutar por uma nova? Os pontos de luzes evidenciavam a saída de algumas centenas de criaturas humanoides. Contei 4 pontos de luz exatamente nas direções cardeais. Segundo a página de Arte de Guerra, que também acompanhou a chegada dos aliens, dizia que eles ocupavam apenas uma parte do globo. Menos mal, eu acho. A invasão da nave-mãe, por onde saíam os soldados, se formou no céu. A nave não parecia ter começo nem fim. Encobriu toda a parte onde eu estava. O jeito era esperar maiores informações do inimigo e aguardar a atualização da página de Arte de Guerra. No momento, o único veículo de imprensa que fornecia informações que eram em pouco tempo confirmadas. Os sobreviventes começavam a postar notícias comemorando o fim da Terceira Guerra e outras pessoas se preocupavam com o male dos alienígenas. Olhei para o relógio, 1h17 de uma quinta-feira. Apertei o F5 no computador
para atualizar a página. Nada, nenhuma atualização. Não houve tempo para comemorações, o cenário era caótico. No YouTube, cena de aliens com vídeo de duração de mais de 5 minutos mostrava os seres destruindo casas, carros, derrubando prédios. Eram coordenados e pareciam atirar em pontos estratégicos para causar o maior estrago na cidade possível. O vídeo da França mostrava os aliens destruindo pilares de um prédio até ele tombar. Carros explodiam em efeito dominó, algumas casas e objetos viravam pó com um tiro de uma espécie de arma que parecia uma bazuca. Os vídeos realmente eram muito assustadores. 2 horas e 4 minutos. Novamente apertei o F5. Finalmente, a página estava atualizada. Minha namorada, com um olhar de esperança, me perguntou pelas notícias e pediu que eu as lesse. Comecei. Os militares resolveram lutar. Segundo eles, os inimigos não eram mais humanos, e sim outros seres malignos que buscavam a extinção da vida na Terra. Não houve ressentimento em relação ao desacato em massa. Os líderes compreenderam que o fim da guerra era necessário e deram credibilidade pelo feito aos militares. Estrategistas próximos aos pontos de luz traçaram planos para capturar alguns extraterrestres, que totalizam 657. Os seres são extremamente ágeis, fortes, portam armas parecidas com fuzis humanos e usam armaduras que protegem apenas a cabeça e as pernas, sendo que suas armaduras sofrem curto-circuito ao entrar em contato com um gás de opiáceo, criado pelos russos e com efeitos semelhantes ao da heroína. Os alienígenas foram responsáveis por controlar o comandante da marinha quando o mesmo atacou o satélite chinês com mísseis antiaéreos desenvolvidos pelos Estados Unidos e Brasil que vigiavam a Área 51. O presidente chinês Hu Jintao previu a ameaça e decidiu acabar com o que ele chamava de sonho americano. Segundo Hu Jintao, Obama estudava uma forma de criar um exército extraterrestre humanoide. Tudo indica que seriam híbridos de aliens com humanos. Devido ao cenário caótico, não houve um pronunciamento oficial do presidente Obama em resposta às acusações de Hu Jintao. Depois do ataque, houve a promessa do compartilhamento da arma bélica para o resto do mundo. O chefe de Estado alemão Joachim Gauck também está sob influência dos alienígenas. Tudo isso foi revelado com a captura de um dos seres durante o confronto em Moscou. O alienígena explicou o motivo do exército intergaláctico utilizarem apenas tropas terrestres. Segundo o alienígena, que foi obrigado a falar em russo, disse que, após a destruição do seu planeta por guerras internas, os sobreviventes estavam fracos e debilitados. Os novos alienígenas, quando nasciam, não tinham alimento suficiente para sobreviver e acabavam morrendo prematuramente, já que eles se alimentavam de silicato, material semelhante às rochas, abundante na Terra. A NASA forneceu capacetes para os russos contra as ondas cerebrais emitidas pelos aliens, pois eles podem forçar a manipulação absoluta nos humanos a curta distância. Tudo indica que a nave-mãe está carregando uma espécie de arma que pode paralisar toda a vida na Terra. A invasão dos extraterrestres era apenas uma distração para que a arma ficasse pronta. Terminei de ler. Estávamos ganhando outra guerra? Só que não dava para cantar vitória antes da hora. O único jeito era esperar maiores informações. Afinal, o uso da arma que pode incapacitar a vida na Terra vai foder com todo mundo. Não estamos bem enquanto a nave estiver funcionando. Atualizei a página depois de 5 minutos, voltei a ler.
Parece que caças, aeronaves e jatos de todos os países invadiram a nave-mãe e acabaram com os planos dos alienígenas, que na verdade era uma encenação feita para que os humanos voltassem a lutar por algo maior do que eles, e colocassem a culpa em outra coisa que não fosse seus semelhantes. Por isso foram os extraterrestres facilmente derrotados pela raça humana. Desde o começo, os alienígenas manipularam os humanos para que eles se entendessem, elevando seu nível de consciência como espécie. O telão novamente se formou no céu. Tirei os olhos do computador e ouvi o último pronunciamento dos aliens. Humanos, há muito tempo destruímos nosso planeta. Várias vezes entramos em guerra, apenas por discordar de pontos de vistas, opiniões e crenças da nossa própria espécie. A arrogância de nossos líderes nos levaram à ruínas. Atualmente, sobrevivemos amaldiçoados, graças à radiação que impregnou nossas peles após a explosão do nosso planeta. Viemos alertados do seu futuro próximo, mas parece que é tarde demais. Um grupo religioso na América do Norte conseguiu ativar bombas de hidrogênio que irão explodir em efeito dominó. Humanos, usem seu poder para impedir essa catástrofe. Capítulo final: o destino da humanidade. O fim do mundo era mesmo um acidente? O que os alienígenas estavam dizendo? Quem ferrou com o planeta? Eles eram bons em prever as coisas. Eu tinha que aceitar, infelizmente, de que iríamos todos morrer em poucos segundos. Perguntei para Alessandra: se arrepende de alguma coisa? Sim, eu deveria ter me preocupado menos com você e mostrado mais o que eu sinto. E quando a gente terminava, eu ficava doido de vontade de te ligar, mas esperava que você fizesse isso. Interrompi dizendo: eu sempre quis dizer isso. Eu te amo. Amo-te porque nunca disse que te amava, pois, apesar do amor ser uma palavra muito forte, e nós já termos falado e discutido sobre isso, demorou para acontecer. E agora eu percebi, depois de todos esses momentos que vivemos juntos, você sempre esteve ao meu lado. Foi a vez dela de me interromper. Eu te amo com todas as minhas forças, te amo com toda a minha vida. Não pude conter o choro. Já tinha perdido a contagem regressiva e o fim era certo. Mas eu queria sentir pela última vez o sabor da sua boca e o toque da sua pele. Alessandra. Joguei-me em cima dela enquanto ouvia o barulho ensurdecedor das explosões. Um clarão enorme que transformou a noite em luz. Lentamente, tudo ia sumindo pouco a pouco. O gosto da boca dela, o toque do seu corpo apertado junto ao meu, se juntando à luz. Parece que estou morto. Percebi isso porque vi um monte de luzes esféricas em volta, em chamas, próximo de mim, mas na verdade são as pessoas que tinham morrido não apenas na guerra, mas também antes de mim. Pude reconhecer alguns parentes e amigos que tinham falecido e agora eu observava suas formas astrais, com cores variadas. Meu corpo era disforme, parecia um espectro. Pude reconhecer minha avó que tinha morrido há 10 anos, minha mãe, meu sogro, minha sogra e Alessandra, que ainda estava ao meu lado. Todos que tinham morrido e todos que tinham sido mortos estavam naquele espaço. A comoção foi geral, vozes de choro por todos os cantos.
Pela primeira vez reconheci choros de alegria. Isso é cosmos. Isso é a morte. Onde está o céu e o inferno? A cada momento mais perguntas e o clima de comoção continuava. Líderes espirituais como Deepak Chopra, Jesus, Buda, Eckhart Tolle, Jiddu Krishnamurti, Chico Xavier e tantos outros se levantavam no meio das bilhões de almas. Eles tinham formas definidas, mas suas bocas não se mexiam. A voz deles vinha de dentro de nós, falavam em harmonia. Não temos outro meio a não ser mostrar a eles o inconsciente coletivo, o acúmulo de experiência, o conhecimento transcendental à origem da matéria. Iremos mostrar o que é Deus. Fome, abundância, morte, vida, tristeza, alegria, amor, ódio, todas as emoções, todas as energias, o alfa e o ômega, o bem e o mal, são dois lados da mesma moeda. O dualismo das existências. Somos todos os átomos de uma coisa. Somos todo mal de todo bem, e todo bem de todo mal. Não existe inferno nem céu. Somos todos um. Somos uma única coisa de um único ser. Somos o inconsciente coletivo. Somos Deus. Eu sou Deus. Onisciente e onipotente, eu estou em tudo. Eu sou tudo. E agora eu compreendo as injustiças, o amor, o ódio, a raça humana, os males necessários. O incidente ocorrido nos Estados Unidos não só destruiu a Terra, como criou um buraco negro que em poucos minutos devorou a Via Láctea e todas as demais galáxias. Extinguiu não só a vida na Terra, mas interferiu em todas as existências de todos os universos. Entendam a natureza dualista da sua espécie. Acima de tudo, reconheçam o amor. Iremos voltar para o dia 21 de dezembro. Os acontecimentos ao longo da semana serão esquecidos. As guerras, as mortes, tudo será perdoado. As existências até aquele momento continuarão. O véu do esquecimento é necessário. Dia 21 de dezembro será apenas mais um dia. A Terra é refeita e as coisas voltam para seus lugares. Os incidentes que ocasionaram a destruição da Terra são alterados e entram em harmonia com outro universo onde a Terra não foi destruída. Mateus acorda no dia 21 de dezembro de 2012, como se nada tivesse acontecido. Na sua casa, ao acordar, ele diz: "Tive um sonho muito louco. Acordei com uma ressaca desgraçada. Me chamo Mateus Wallace de Oliveira. Hoje é dia 21 de dezembro de 2012 e não vi meteoros rasgando os céus, nem a terra tremendo. Tudo não passou de um boato sobre o fim do mundo. Vou ligar para a Alessandra e comentar sobre o sonho que tive. Com certeza daria uma boa história."